Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia da República, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, segunda-feira fez um ano sobre a tragédia dos incêndios que assolaram o centro do país. A gravidade dos acontecimentos, o falhanço e a inoperância demonstrada pelo Governo jamais poderão ser esquecidos. Poucos serão os exercícios de memória mais penosos e mais tristes. As lágrimas, os gritos, por vezes até o silêncio, evidenciavam o desespero. No instante, desapareceram famílias, amigos, memórias, casas, recordações de gerações. Portugal é hoje um país centralista, muito envelhecido, com baixíssimas taxas de natalidade. Lisboa cresce e o resto do país empobrece. Território abandonado é território improdutivo. Portugal, atrasado perante os parceiros europeus, não se pode dar ao luxo de desperdiçar recursos. Terras sem pessoas são terras sem guardiões. O êxodo da população para as grandes cidades foi agravado por um Estado que esquece as pessoas. Ao longo dos anos, o Estado falhou. Muitas vezes, ao não cuidar sequer do que é seu. Outras, ao recusar condições dignas aos voluntários que, no heroísmo altruísta, tudo têm feito para nos proteger. Hoje, como há um ano, o Governo e a maioria que o suporta continuam a acreditar que a troca de ministros tudo irá desculpabilizar. Quase 100 pessoas morreram, abandonadas pelo Estado, condenadas à sua autoproteção e um inaceitável salve-se quem puder. Florestas, casas, fábricas e empregos desapareceram num inferno dantesco a que fomos condenados. Recordemos a descoordenação, o sofrimento, a dor. A angústia dos que teimosamente permanecem nos seus territórios e que em segundos assistiram à destruição. 2 meses antes do verão, o Governo, de forma inconsciente e irresponsável, tinha revolucionado a Estrutura Nacional de Proteção Civil, dando prioridade aos bois. Dispensaram meios aéreos de vigia e de combate, agravando o cenário provocado pelas condições climatéricas. Falharam. Até hoje nada estrutural se modificou. No caso da prevenção, no ordenamento do território e na definição de uma eficaz política florestal, o Governo comporta-se de forma irracional, não percebendo as dificuldades dos pequenos e médios proprietários, perseguindo a propriedade privada. Esquecem-se que as poucas pessoas que restam nestes territórios são maioritariamente pobres e idosos, sem recurso para as limpezas. Gente que depois da tragédia continuou meses a fio, sem comunicações, devido à fraqueza do Estado face aos grandes grupos económicos. Persistem fábricas e inúmeras casas por recuperar. Em Pedrógão, o facilitismo transformou-se em caso de polícia. No IP3, nem sequer as vedações foram repostas ainda. O abandono do território e os incêndios transformam as florestas em matagais. Preocupados com a pequena chincana política, desperdiçaram a oportunidade dada pelo PSD de lançar uma verdadeira reforma descentralizadora e transformadora de Portugal. Preferiram o faz de conta. Da palavra dada à palavra honrada, ao ridículo do Infarmed, o Primeiro-Ministro continua a permitir que haja portugueses abandonados à sua própria sorte. A cegueira ideológica e estatizante desta maioria de esquerda faz o Governo viver longe das organizações não governamentais sem fins lucrativos, onde milhares de portugueses se mobilizaram para recuperar Portugal. Felizmente, as pessoas não falharam. As lágrimas e os gritos de revolta deram lugar à persistência e tenacidade. Determinados e solidários, os portugueses envolveram-se e mobilizaram-se. Senhoras e senhores deputados, exige-se uma nova realidade que todos envolva. A sociedade precisa de proteção e de menos obstáculos. Urge a construção de um país diferente, mais competitivo e menos assimétrico. Neste desafio, as instituições não lucrativas devem ser acarinhadas. Podem ser bons parceiros na descentralização e apoio de proximidade. Do Estado quer-se o exemplo. Pela passividade e inoperância do Governo, não pode o interior continuar condenado ao abandono. Que se comece já, sem hesitações e com coragem,
dando o exemplo da transferência do Tribunal Constitucional para Coimbra, que se pondera em estudo em outras transferências e que se atrai investimento produtivo. As pessoas querem continuar a viver naqueles territórios, mas necessitam de condições para poderem viver. Portugal impõe uma alternativa séria e credível, reformista em vez de trapezista, capaz de o mobilizar e apoiar na exigência de vencer. A memória do sofrimento e o exemplo de superação do nosso povo não permitem que se continue a falhar. Assim, em nome de tudo porque passaram e sofreram milhares de portugueses com esta tragédia, bem como daqueles que ainda sofrem as consequências da negligência, incompetência e falta de cuidado deste Governo, termino sublinhando que esta maioria falhou aos portugueses e, sobretudo, aos mais desfavorecidos e carentes. E apelo ainda, neste dia, para que, face à tragédia que se passou na região centro no último fim de semana, que nesta vez o Governo seja mais atento, mais ativo e que, de facto, socorra aquelas pessoas com a pertinência e com a urgência que elas merecem. Muito obrigada.